É fácil entender. Tem situações que eu estou num culto, o pregador fala algumas palavras, eu já entendi o que ele quer falar, mesmo sem ele terminar o sermão. Sem ele concluir. Eu já sei qual livro que ele está falando, eu já sei qual texto ele está falando, eu sei de que personagem bíblico ele está falando. Eu consigo ir lá no capítulo, no versículo, mesmo que às vezes ele não tenha falado o capítulo e o versículo, eu conheço um contexto na Bíblia que está falando aquilo, ou não. Às vezes eu conheço quando a pessoa não tem mensagem, o pregador não tem mensagem, ele está enrolando para o tempo passar, mas porque ele não tem mensagem, porque eu sei que não tem contexto bíblico, ou ele não está trazendo nenhum contexto doutrinário das Escrituras. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, eu pesquiso, eu estou orando, eu já li as Escrituras mais de 20 vezes toda e continuo lendo. Lendo e estudando, não é só lendo. Lendo, estudando, meditando e etc. Então, quando ele fala um texto, fala alguma coisa, eu tenho já noção. E não só ler, mas a prática também do meu dia a dia. Porque o que faz compreender mesmo as Escrituras é o praticar aquilo que se ouve de Deus. Você só vai compreender treino se você treinar. Você só vai compreender estudo se você estudar. Você só vai compreender um trabalho, um serviço, se você trabalhar e fizer aquele serviço melhor. Agora, pessoas que não têm o hábito da leitura, da compreensão doutrinária, o pregador às vezes fica 2 horas e a pessoa não consegue entender. Ela entende muito pouco daquilo que ela poderia entender se ela já estivesse meditando as Escrituras. Eu estudei um tempo engenharia, não concluí o curso. O professor falava um assunto, eu já compreendia facilmente. Sempre tive uma boa noção de matemática na minha adolescência, eu sempre me destacava, etc. Mas tinha alunos que o professor precisava voltar lá no primeiro grau, no segundo grau. O professor, ele não gostou, o professor de cálculo. Ele falou que não poderia ficar voltando lá no primeiro grau, no segundo grau. Então, as pessoas, por não ter compreensão do primeiro grau e do segundo grau, elas não compreendiam ali o cálculo que o professor estava falando. Se elas fossem mais aprofundadas na matemática, elas compreenderiam com mais facilidade. Mas a maioria, entre aspas, não gosta muito de matemática, de cálculo. Não sei o que está fazendo no curso de engenharia se não gosta de matemática. É estranho isso. Mas tudo bem. Então, acredito que você conseguiu entender o que eu estou querendo passar aqui. Então, as pessoas não conseguiram entender a linguagem do professor. Porque elas não tinham prática na matemática. Lá do primeiro grau. O professor tinha que fazer revisão do primeiro grau. Ele falou, tá atrasando o conteúdo aqui. Eu não estou aqui para fazer revisão do primeiro grau e do segundo grau. Se virem aí, vão estudar, pegam livros aí de quinta série. O professor ainda, ele não falava no contexto de humilhar, mas era humilhante. Ele falava que aquilo que ele estava ensinando lá, a filha dele lá de 10 anos de idade, sabia. A filha de 10 anos dele, de 11 anos, sabia. E as pessoas fazendo um curso de engenharia não sabiam. Então, ele está falando uma coisa e ele acha que as pessoas estariam compreendendo porque teriam base para aquilo. Mas não tinham prática com a matemática, não é nem com a engenharia em si. Porque o cálculo de engenharia é diferente de matemática. Mas você precisa da base da matemática para entender cálculos de engenharia e praticá-los também. Eu, no começo, eu passei muita luta em relação a esse contexto, até dentro da igreja. Eu comecei a ler bastante a Bíblia, orar, estudar e pesquisar. Quando eu ia conversar com as pessoas na igreja, elas não entendiam aquilo. Até hoje é assim. E pessoas, pastor, obreiro, pessoas que nasceram dentro de um lar evangélico, pessoas até professores de escola dominical, pessoas que tinham curso teológico. Mas eles não entendiam certos assuntos e contexto da Bíblia. É claro que aí requer uma revelação do Espírito Santo, porque também a gente não compreende a Bíblia porque quer compreender, quer entender. Você tem que orar. Deus tem que te revelar aquilo que está no próprio coração dele próprio, que é Deus. Porque eu posso entender a Bíblia dentro do meu coração humano, ou dentro de um espírito enganador me trazendo uma má interpretação. E tem interpretação da Bíblia dentro da inspiração do próprio Deus, que só o Espírito Santo pode trazer para a gente. Então, é necessário uma oração, uma prática, uma vivência com aquilo. Então, a pessoa faz o curso, se torna, quem sabe, até um obreiro, um teólogo, um professor. Ele lê,
teoricamente, mas ele não tem uma vida de oração, ou uma vida de oração muito fraca, ou uma vida de oração religiosa, metódica, sem fervor na alma, não tem prática, não bebe, não fuma, quem sabe não trai a esposa, glória a Deus, beleza, mas é isso aí, uma coisa religiosa, e não tem uma profundidade de quebrantar, de se contritar, de ter aquele arrependimento do pecado mesmo dentro do seu coração, porque existem vários contextos de pecado, que não é só beber, fumar, ou essas coisas que são mais peculiar, mais chamativas dentro de uma sociedade. Existem vários contextos de pecado dentro de si mesmo. É orgulho, soberba, vaidade, e etc. Glória de homens, pessoas que buscam glória, honra e louvor de homem, a custo do evangelho, se promover, que priorizam outras coisas que não o reino de Deus. Tem um contexto de reino de Deus, justiça de Deus diferente do que a Bíblia traz e tantas outras coisas. Então, ele não consegue mergulhar mais fundo. Tem medo de se afogar nas coisas de Deus. Tem a rejeição também. Tem pessoas que não querem ser rejeitada. E quando você se aprofunda do evangelho, você vai ser rejeitado.